mais um episódio do nosso podcast, o nosso iCities Talks, o nosso podcast que acontece aqui dentro do nosso evento Smart City Expo, e esse é o de 2026. Eu estou, nesse episódio aqui, recebendo a nossa convidada super especial, a Raquel Cardamone, que ela é fundadora da Bright Cities, especialista em cidades inteligentes. Seja muito bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, Cláudia. Obrigado por aceitar o nosso convite e falar um pouco sobre o trabalho de vocês, sobre o ranking, o ISO das cidades inteligentes, que é o que a gente vai falar aqui agora. Me conta, como é que funciona esse ISO das cidades inteligentes? Como que é feito essa certificação, esse ranking? Muito legal, assim, é muito importante a gente falar de normativas internacionais. A gente está no evento de cidades inteligentes e é um evento que a gente está trazendo, né, esse tema tão importante de inovação, de tecnologia, para a gente melhorar a gestão pública. E aí, quando a gente vai falar de como a gente vai entender como se a gestão pública está performando bem ou mal, a gente precisa analisar indicadores. Sim. E aí, com isso, a Bright, a gente está há 8 anos no mercado, a gente desenvolve diagnóstico de cidades e a gente desenvolveu um diagnóstico baseado em normativas internacionais e uma delas é da ISO. Então, a ISO é a Organização Internacional de Padronização, é muito conhecida no setor privado e é muito bacana que também tem aplicação no setor público. Então, ela tem normativas, e são 3 normativas. Hoje, atualmente, antes do ano passado, teve lançamento de mais uma, de 4 normativas para as cidades, né, mais conhecidas aqui no Brasil. Então, a gente tem uma normativa de cidade sustentável, que nada mais é um orientador de quais são os indicadores que a cidade precisa avaliar. Então, é a 37120, cidades sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis, e aqui a gente lançou esse ano, né, a 6ª edição do nosso ranking de cidades sustentáveis. Desculpa, a 4ª edição, mas em 2026, né, do ano que a gente está aqui, e fizemos esse lançamento ontem no evento. Sempre a gente faz nesse evento, aproveita todos os gestores públicos, né, do Brasil aqui. E já aproveita fazer o lançamento. Fizemos ontem, então já está disponível para todo mundo. Tem o link já, né, no nosso Instagram, na rede social. E aí dá para acessar os indicadores de cidade sustentável. Então, quais são esses indicadores? Na área de infraestrutura, meio ambiente, segurança, tecnologia. E a gente avaliou 338 cidades, que são as cidades acima de 100 mil habitantes. 338 é bastante. Sim, e aí é interessante porque assim, qualquer cidade pode ser avaliada nesses indicadores. O que a gente fez é esse recorte, né, para que a gente tivesse um comparativo de dados. Então, são cidades acima de 100 mil habitantes, mas a gente sabe que o Brasil é feito de cidades, né, até 100 mil habitantes, então a gente também tem como aplicar isso nessas cidades. Mas o ranking em si, o que está disponível dessa forma no ranking, são esses indicadores e com esse recorte. E aí a gente tem o que é né, bacana de ter um ranking que já está aí, né, na 4ª edição, é que a gente consegue ver a evolução. Então a gente já tem alguns destaques aí que a gente já viu ontem, a gente apresentou de cidades que estão melhorando no ranking, cidades que conseguiram... E tem os indicadores que ela mesma vai mensurando ali e vai buscando como objetivo evoluir. É exato. por isso que a gente faz essa medição, né? Entendi. Então, a gente diz que nada a gente melhora na vida se a gente não faz uma medição, se a gente não está olhando como a gente está atualmente. Diagnóstico, como você falou, né? Diagnóstico é o primeiro passo. Então, o ranking funciona da maneira que a gente busca, pega essa lista de indicadores da ISO, então a normativa é global, vários especialistas participaram e aí desenvolveram quais são esses indicadores. A normativa foi traduzida para o Brasil e qualquer cidade, né, toda e qualquer deve utilizar essa normativa, está disponível no site da ABNT. E aí baixa os indicadores e o que a Bright faz é buscar das fontes públicas os dados, consolidar e a gente... faz também a normatização desses dados, que muitas vezes a gente está acompanhando um indicador no Brasil, mas não é da forma global. Então, a gente já faz esse trabalho, a nossa especialidade é nisso. Então, o time da Bright faz isso para as cidades. Entendi. E aí, o ranking é uma parcela desse trabalho que a gente disponibiliza aí no mercado. E aí, vocês vão divulgando esse ranking? Vocês fazem as divulgações... Todo ano em março, é isso que eu ia falar, todo ano no lançamento aqui no Smart City Curitiba. Então, e aí a gente já está disponível, então está no ar, a gente tem um hot site ali, só entrar no site da Bright Cities e na parte do blog, colocar ranking lá, dá para acessar. E aí, além, né, a gente trouxe material aqui, além de todo esse material que está impresso lá, que é só que está impresso, está disponível lá para baixar em PDF, é possível também entrar num painel interativo em Microsoft BI, qualquer um consegue acessar. Ah, que interessante. Você bota a cidade que você tem interesse em olhar e está disponível o dado lá também. E aí eu consigo consultar
Pelo nome da cidade? Pelo nome da cidade. E aí, nesse ranqueamento, quem que tá? Agora eu fiquei curiosa, como é que tá o ranking, né? Quem que tá dominando aí o ranking? A gente faz o ranking de uma forma que a gente premia regionalmente. Então, a gente premia 5 regiões. A gente tem também a versão do ranking nacional, mas a gente mais premia por região. Na região sul, Curitiba ficou em primeiro lugar esse ano. Sim. Curitiba é modelo, né? Sempre seguindo, mas a gente viu que nos últimos anos Curitiba estava ali na segunda, na terceira posição e ele veio melhorando. E esse ano, a gente avaliou a performance, ficou em primeiro lugar. Na região sudeste ficou São Caetano do Sul, que também é uma cidade que tem, uma cidade muito próxima de São Paulo, mas entrega qualidade de vida. E aí a gente teve a premiação na região centro-oeste, que foi Brasília, que ficou em primeiro lugar. Bacana. A gente teve Salvador na região, todo o Brasil. E aí a gente premia 5 regiões, tem o top 5, as 5 primeiras posições, mais as 338 cidades estão lá no ranking, está disponível para qualquer um acessar. Sim. E, novamente, é um trabalho para que a gente possa divulgar esses indicadores, para que mais cidades monitorem. Sim. Quais são os principais indicadores, assim, que você vê que é o que, vamos dizer, que puxa todo o ranking? A gente fala que todos os indicadores são importantes para uma cidade, assim, Quando a gente fala de cidade sustentável, a gente está falando de uma cidade que ela precisa entregar qualidade de vida na área de segurança. Para entregar qualidade de vida, ela precisa ter uma boa segurança, educação, saúde e ter uma infraestrutura básica ali para entregar para o cidadão. Então, a gente diz que não tem um indicador mais importante que o outro, mas sim tem indicadores que têm impacto maior na nossa vida, Sim. Então, por exemplo, taxa de homicídio é um dos indicadores que a gente avalia. O ideal seria que nenhuma cidade tivesse homicídio, que a gente tivesse 0. Tá, mas Raquel, isso é fora da realidade. Então, como que a gente leva isso em consideração? A gente calcula qual que é a taxa de todas as cidades. E aí a gente coloca nesse ranqueamento para ver, olha, das cidades próximas, da mesma população, da região, qual que é a média nacional. Então, é nesse comparativo que a gente consegue entender a cidade. Baseado em dados até da média nacional, como você falou, Exato. Até regional, como você disse. Aí, essa amostra... É uma amostra que não deixa de ser, né? É uma amostra que não Elas têm mais ou menos o mesmo padrão de cidades, vamos dizer assim. Então, ela tem mais ou menos a quantidade de habitantes. Vocês meio que segmentam ela? Não, ou ela vai a gente acima segmenta de 100 por região, mas você pode se comparar com as cidades de tamanhos diferentes. Apesar que é uma média também, né? São todas as cidades acima de 100 mil, mas sim varia, Porque tem cidade ali que eu falo, Curitiba, Campinas, com 1.200.000, daí você vai comparar com uma outra cidade que tem 100 mil, é diferente. 200 mil, exato. Mas todos os indicadores estão per capita. Então, a gente pode, sim, comparar esses indicadores, Apesar do tamanho diferente, a taxa de homicídio, ela é comparável. Ela é comparável. Então, a gente consegue comparar todos os indicadores e por isso que a normatização é interessante, porque daí a gente consegue fazer essa comparação com das cidades como um todo. E é interessante também, a gente está disponível aí para quem quiser baixar, mas a gente mostra qual foi a evolução, de um ano para o outro. Então, teve um destaque que foi bacana. Então, assim, o destaque da região norte foi Palmas, Palmas ficou em primeiro lugar. E aí a gente tem quais são os indicadores que mais Palmas destacaram. Elevaram, o nível dela. Porcentagem da população da cidade vivendo abaixo da linha da pobreza foi um dos indicadores que Palmas reduziu de 2025 para 2026 em um ano. Para quem está assistindo aqui, a gente está vendo uma redução de 20,43% para 14,31% em um ano. Reduziu. Então, assim, de um ano para o outro, a gente vai analisando como que foi o avanço da cidade, em quais indicadores. Aqui foi um destaque positivo, mas também a gente também tem a possibilidade de olhar quais são os destaques que precisam de melhoria. Então, é para isso que existe, para a gente poder fazer uma avaliação baseada em dados. Para eles é importante também, até para eles entenderem qual que é o cenário atual de forma mais precisa e comparativa com as outras regiões. Sim. Até para eles saberem. Eu não sei quais outros tipos de indicadores, quais outras formas de mensurar esses indicadores que eles têm, mas eu acho que esse ranking já fica ali sinalizado para a pessoa onde que ela tem que olhar. Exato. É um orientador, É um orientador muito rico. Acho que foi lá foi no stand que eu vi que tem uma roda. Isso, do diagnóstico. A gente fala que é a nossa teia, Então, é uma teia, exato. A teia, ela vai gerar um score por área e esse score vai ser feito com base dos indicadores. Sim. Então, como que eu performei em cada um dos indicadores e como que a minha cidade está versus as outras cidades. E aí eu vou gerar um score, vou falar como que eu estou de 0 a 10. Estou bem naquele indicador ou eu estou abaixo da média nacional ou como que eu estou nos outros anos anteriores.
Porque o importante que a gente sempre diz é avaliar como que a cidade vem, né, evoluindo, com ela mesma, com o histórico dela, mas também com as outras cidades. Porque às vezes a gente muda de posição, como a gente falou aqui de Curitiba, quem não estava na primeira posição ano passado e passou a estar nesse ano, foi porque ela melhorou indicadores, mas todas as cidades estão buscando nessa evolução. Então a gente diz que é uma concorrência do bem. Entendi. O ranking tem esse papel, né, da gente poder comparar as cidades, mas para poder ter um aprendizado entre as cidades e sempre ter essa concorrência do bem. A gente quer que todas porque as acaba que você eleva o nível, né? Sabe o que me lembrou? Vou fazer uma analogia bem engraçada até. Você já assistiu aquele filme Carros? Sim, você tem filhos pequenos? Sim, né? sim. E aí, para quem tá assistindo aqui, né? Basicamente, ele estraga lá uma rodovia que já estava abandonada. Sim. E ele tem que arrumar. E quando ele arruma a rodovia, que ela fica bonitinha, os estabelecimentos que ficam naquela rodovia, eles começam a se sentir feios. E aí um estabelecimento vai lá e reforma, aí o outro olha pro lado e fala, não, mas o dele tá bonito, o meu tá feio, tem que arrumar. Ou seja, toda vez que você ranqueia, você faz com que aquelas, no caso cidades, olhem para quem tá crescendo, para quem tá se desenvolvendo, para quem tá evoluindo e também queiram evoluir, e né? falam assim, eu quero, ou dá para fazer, olha, eles fizeram. E aí começa a estudar cases e participar, e aí começa a fazer diagnóstico para entender. Eu acho isso bem interessante. Acho que sempre um vai puxar o nível do outro. Assim, a gente diz que o ranking tem seu papel. A gente quer que todas as cidades estejam lá, sejam, né, nota 10. Então, nosso trabalho hoje de fazer com que gerar dados para que as cidades possam, né, serem melhores na gestão pública é para que todas as cidades tirem, né, as melhores taxas. Mas o ranking aproveita para mostrar quem está fazendo isso de uma forma positiva para a gente entender o que aquela cidade está fazendo, o que São Caetano está fazendo, o que Salvador está fazendo, Quais foram as boas práticas que eles Quais utilizaram? foram as boas práticas para eles terem esse destaque. E aí as cidades aprendem, porque a colaboração entre as cidades são muito importantes. Muito importante porque, principalmente, gente, os desafios são muito parecidos, né? Assim, claro, a gente tem diferenças regionais, mas toda cidade precisa atender na área da saúde, da segurança, tem desafios em diversas infraestruturas que a gente tem no Brasil. Criminalidade, né? Como que ela resolveu isso? Como que ela está tendo uma taxa menor nisso que é importante? Então, o ranking tem esse papel, é bem bacana e é um papel que a gente coloca como pilar importante da empresa. Todo ano a gente faz esse lançamento e promove essa, de novo, Muito competição bacana. do bem, né? E aí a gente tem, então, agora nesse ranking aqui, tem mais algum que a gente poderia comentar? Tem, né? a gente, região norte, Belém, foi o destaque. Sim. Salvador, como eu comentei na região do Nordeste. O interessante também, Aracaju ficou em segundo lugar, mas teve um desempenho muito bom, né, nas despesas de capital, como porcentagem de despesas totais. Então, assim, teve uma evolução muito interessante. Muito alta, Região Centro-Oeste, a gente comentou, né, a nossa capital, Brasília teve destaque. Região Centro-Oeste também, Catalão, uma cidade de Goiás, também teve um destaque, porque teve uma redução muito grande no indicador que é muito importante para a cidade sustentável, que é a perda de água. A gente ainda tem muito no Brasil a perda, né, de água na distribuição. Isso ainda é um problema que afeta o cidadão, porque é custo na conta de água. Exatamente. Fora a sustentabilidade, que não é nada sustentável a gente ter perda. E eles reduziram de 51 para 31 a redução de perda. Então teve um destaque em um ano também. Em um ano muito também. Significativo, né? Então, assim, é claro que todas as ações que a prefeitura, né, e não só a prefeitura nesse caso, que é a distribuição de perda de água, a gente também tem a empresa de distribuição, tem toda um ecossistema ali que teve que se movimentar para melhorar. Não deve ter sido, né, de um ano para o outro as ações, devem ser ações de longo prazo, mas que tiveram um impacto muito positivo, né, nessa avaliação. Região Sudeste, a gente comentou de São Caetano do Sul, a gente também teve, e aí, né, ao longo das edições das 4, nesse material, a gente tem um pouco do que foi essa movimentação de cidades. Curitiba, a gente falou da região sul, Francisco Beltrão também uma cidade que está tendo bastante destaque. Bacana. E a gente tem aí, todas as edições, a gente tem as movimentações das top 5. Essas informações que você está me mostrando aqui é o que tem no site, que o pessoal pode encontrar. Site. E aí pesquisar, quero ver Curitiba, como que ela está, eu quero ver só clicar lá, tá super disponível. Eu vou puxar aqui, a gente tem um resultado geral para a gente dar uma olhada. Legal. Essa foi, né, as cidades premiadas, né, foram as top 5. E aí é interessante porque qualquer um pode entrar lá mesmo e pesquisar. Então, região norte, Palmas, Araguaína, Boa Vista, Belém e Manaus. Nordeste, Salvador, Aracaju, Recife, Fortaleza, João Pessoa.
Centro-Oeste, a gente teve Brasília, Cuiabá, Goiânia, Catalão, Rio Verde. Sudeste, a gente já falou aqui, mas sempre vale, né, reforçar. São Caetano do Sul, que ficou em primeiro lugar, não só na região Sudeste, mas ela ficou nacionalmente, no ranking total. Barueri, Bragança Paulista, São Paulo e Santos. E na região Sul, Curitiba, Francisco Beltrão, Jaguará do Sul, Florianópolis e Umuarama. Olha só. Então, Florianópolis... assim, e Umuarama é uma cidade pequena, né? Jaraguá também. Também. E Francisco Beltrão também. Também. Mas com bons resultados. As cidades resultados. pequenas estão aí, elas estão há já bastante tempo se movimentando e aproveitando todo esse ecossistema de inovação para poder, né, tanto absorver tecnologia, quanto também fazer a gestão de uma forma diferente para poder ter bons resultados e estão demonstrando, né? E quanto tempo leva para vocês levantarem essas informações e conseguirem construir um diagnóstico hoje? A Bright já está no mercado há 8 anos, então a gente é uma plataforma de dados. A gente vem consolidando já esses dados há 8 anos, né? Usando aí as ISOs como referência. Então, hoje é muito rápido. A gente, em um mês, consegue gerar observatório de dados para qualquer cidade. Bem rápido. A gente diz que em 3 meses a cidade já está pronta para publicar esse observatório de dados. Sim. Porque daí ela faz a validação desses dados. Então, em 3 meses, a cidade já pode ter um observatório de dados, caso ela não tenha. Sim. E quando a cidade já tem uma área de dados, a gente enaltece essa área de dados ainda mais. Então, a gente consegue validar e fazer com que a área de dados cada vez mais seja destaque na cidade. Sim, sim. Né? E eles ganham esse certificado. A gente tem um troféu também que a gente entregou para o primeiro lugar. E o top 5 recebe esse certificado também. Que tem um papel muito importante, né, Cláudia? A gente reconhecer o trabalho na gestão pública. Não é fácil trabalhar de quem trabalha, né, dentro da gestão pública. São grandes desafios que a gente tem. A gente admira cada vez mais gestores públicos. Tem então, o desafio político, tem o desafio burocrático, né? O Brasil ainda tem muito a evoluir. Mas tem muito gestor, né, gestor público que quer fazer acontecer e a gente está aqui para reconhecer também. Sim. Então, esse ranking tem o papel de dar mais dado para a gestão ter uma gestão mais técnica, mas também de reconhecimento. De um reconhecimento de quem também está fazendo, quem está evoluindo. Muito, muito bacana. Então, é bem bacana esse trabalho legal. Que a gente vem fazendo. Eu adorei saber, porque eu já tinha lido um pouco sobre a Bright, conheço a empresa, mas, assim, ouvir na íntegra como que é feito, de que forma que foi o diagnóstico, todas as informações. Então, assim, acho legal você deixar uma mensagem, Raquel, para o pessoal, de como eles consultam mais uma vez. E, assim, para quem está assistindo, para quem ainda não está dentro do ranking, para quem está buscando, para quem quer saber mais, como que encontra, como faz contato com vocês. Então, eu sempre falo assim, você fala para essa câmera que fala direto nos olhos, né, de quem está nos assistindo, para o pessoal. Ah, legal. Bom, quem quer conhecer mais o trabalho da Bright, a gente está no LinkedIn, tem o nosso site é brightcities.com.br ou brightcities.city. A gente também nas redes sociais, então pode procurar lá Bright_Cities_. E aí a gente tem muito conteúdo sobre cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. E o ranking está lá também, a gente postou o link de lá. Tem disponível gratuitamente todas as informações, o painel também interativo. E também a gente fica à disposição, sou Raquel Cardamone novamente, para quem quiser no LinkedIn também, acessar toda a nossa equipe. E a gente está à disposição para ajudar cada vez mais cidades. E a gente vê cidades que foram, né, são nossos clientes ou foram, como Recife, Florianópolis, estão super se destacando. Assim também como cidades pequenas, cidades até 50 mil habitantes, como Lagoa Dourada, que também teve assessoria nossa para tirar a certificação ISO e está monitorando indicadores de cidades sustentáveis. Bacana. 50 mil habitantes, né? Uma cidade pequena. Uma cidade pequena. E esse ranking está fresquinho, então, porque vocês lançaram agora. Lançamos ontem, então está super fresquinho. Edição 2026 aí. Que legal. Disponível. Adorei conhecer. Raquel, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, pelo teu conteúdo, por toda a informação que você trouxe pra gente hoje. Nós vamos finalizar, então, naquela câmera ali. Quero agradecer a vocês que assistiram o podcast até aqui. Para quem acompanhou no meio do caminho, volta a assistir tudo, porque vale muito a pena, eu sempre falo isso. E eu espero vocês no nosso próximo episódio do iCities Talks. Até mais.